Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque ó, quanto mais gente vocês trazem para esse cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte, eu consigo gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, e assim, hoje é um dia especial, porque hoje é um dia de revisão, hoje é um dia de resolução de questão, e olha, revisão de ecologia, tá? Questão de ecologia. E assim, para o nosso Esquenta 2025, lembrem que os trabalhos no canal do Tubarão, agora em 25, só estão começando. E esse Esquenta já é para te ajudar a pegar o ritmo aqui no cardume, porque ó, fica muito ligado nessa questão, fica muito ligado nessa revisão de ecologia, porque provavelmente você que vai fazer vestibulares, concursos e prova esse ano, você vai usar esse raciocínio ou vai pegar uma questão muito parecida. Aí o Tubarão já sai na frente e já tá te dando o gabarito. Então preste atenção nela, se liga. Ó, de acordo com uma pesquisa científica, enquanto a baleia orca preda 121 espécies, os seres humanos, dentro do mesmo nicho marinho em que vivem os grandes cetáceos, afetam a vida de 10.460 espécies. Lembrando uma coisa, tá? Por mais que o animal seja chamado de baleia orca, lembrem que não é uma baleia, é um golfinho, tá? Repetindo, lembrem que não é uma baleia, é um golfinho, tá? É aquela coisa que a gente fala assim, é um golfinho grande que tem um apelido de baleia, mas não é uma baleia, é um golfinho. Tem muita gente que não sabe, pensa que a orca realmente é uma baleia. É um cetáceo, tudo bonitinho, mas não é baleia, é um golfinho. Tá? Cuidado com isso. E quando esse trecho fala de mesmo nicho, é a mesma posição na cadeia alimentar. Porque lembrem que nicho marinho significa nicho ecológico. Nicho ecológico é comportamento. Então quando você diz que ele está no mesmo nicho, é porque tem o mesmo comportamento. Então como está falando de predar, tá falando de comportamento alimentar. Então veja, é o mesmo nível trófico na cadeia alimentar. Aí vê o que é que ele diz. Como existe uma sobreposição de, nesse caso, 69% das espécies predadas tanto pela orca quanto pelo ser humano, a superexploração humana dos mares cada vez mais vai afetar as cadeias ecológicas. Aí tá dizendo assim, desse tipo de ambiente. A sobreposição citada no enxerto sugere que, entre as orcas e os seres humanos, ocorre relação ecológica denominada. Galera, é o seguinte, olha, a partir do momento que você está dizendo que tem uma sobreposição de nicho, significa que esses dois animais, em relação ao hábito alimentar, eles têm o mesmo comportamento. Então, quando você fala de nicho ecológico e quando você fala de comportamento alimentar, esses dois indivíduos têm o mesmo comportamento. E o que é que acontece? Quando você relaciona essa sobreposição com relação ecológica, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que se a orca e o ser humano são dois seres totalmente diferentes, essa relação ecológica só pode ser uma relação interespecífica. Interespecífica. Inter, seres diferentes. E quando você tem uma sobreposição, e nesse caso uma sobreposição no hábito alimentar, tu concorda comigo que tem uma disputa para o recurso alimentar, tem uma disputa na nutrição. Se tem disputa, vai ter um ganhador e vai ter um perdedor. Então isso aí caracteriza uma competição interespecífica. Gabarito da questão, gabarito letra A. E assim, como é uma sobreposição, como é uma competição, o ganhador vai ser beneficiado, o perdedor vai ser prejudicado. Como você tem prejuízo, além disso ser uma relação interespecífica, essa relação é interespecífica, desarmônica ou negativa. Porque você vai ter prejuízo. Não é porque tem benefício, é porque tem prejuízo. Então, quando você lembra que uma sobreposição, alguém vai ser prejudicado, automaticamente a relação você já interpretaria que ela é interespecífica e desarmônica. Então, por exemplo, protocooperação você corta, porque protocooperação é quando você tem uma inter positiva e a competição é negativa. Então você corta a letra B.
Mutualismo e comensalismo você também cortava, porque mutualismo e comensalismo são duas relações também interespecíficas, mas elas são harmônicas ou positivas igual à protocooperação. E qual é a grande característica de uma relação harmônica ou positiva? Não pode haver prejuízo. E na competição inter vai ter prejuízo. Então você já cortava D e E, aí só ficava letra A e letra C. Não pode ser amensalismo, porque por mais que o amensalismo seja uma relação internegativa igual à competição, o amensalismo é quando um indivíduo prejudica o outro usando substâncias químicas. E em nenhum momento eu estou falando que o indivíduo vai inibir o outro aí usando substância química, a baleia, ou na verdade, a orca e o ser humano, tá? E no amensalismo, eu não vou ter um beneficiado. Eu vou ter um cara que não ganha e não perde, é o que a gente chama de zero, e um prejudicado é zero e menos, e a competição é mais e menos. Então, o gabarito dessa questão só é gabarito letra A. Lembre, questão de relação ecológica é uma questão muito comum nas provas que vocês vão fazer por aí. Agora, não subestimem a questão. Não subestimem essa questão, porque cada vez mais eles trazem fragmentos de textos e pedem para você relacionar esse fragmento de texto em uma relação. E como os conceitos são muito parecidos, tem algumas coisinhas que vocês vão ter que usar para não errar essas questões, que, olhe, não são questões fáceis, mas também não são questões difíceis. São questões que a gente não pode perder. Eu digo assim, são questões na média, a gente não pode perder, tá? Beleza? Tranquilo? Tu gostou? Eu te ajudei? Então, ó, isso é só mais uma questão para o nosso Esquenta 2025. A gente só tá começando os trabalhos aqui no canal do Tubarão. E assim, chama mais gente, compartilha esse canal, se inscreve, porque, ó, eu quero ver todo mundo agora em 25 aqui no Cardume, tá? Vamos ajudar a fazer esse Cardume crescer, beleza? Tranquilo? Então, menino, menina, quero te ver aqui no Cardume nas nossas próximas aulas. Beijo do Tubarão. Valeu!